Polícia abre inquérito sobre a cadeirada que o candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz da Atena, deu no concorrente Pablo Marçal durante um debate. Justiça Eleitoral não se manifesta sobre eventual efeito que a atitude de da Atena poderá ter para a sua candidatura. Segunda tentativa de atentado contra o ex-presidente Donald Trump coloca o serviço secreto na mira de falhas na segurança. Imagens de satélite da NASA mostram a fumaça das queimadas se espalhando pelo Brasil e chegando a outros países. Durante reunião em Brasília, governo discutiu medidas para acelerar o combate aos incêndios das matas. Falta de chuvas afetou a qualidade e o preço das frutas e dos legumes. 4 tripulantes morreram e apenas um sobreviveu a naufrágio de navio de transporte de carga em Pernambuco. E a Bienal do Livro terminou em São Paulo com recorde de público e de venda de livros, principalmente de romance e ficção. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. As queimadas foram tema hoje de reunião em Brasília. O encontro foi convocado depois de o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, autorizar a abertura de créditos extraordinários para combater queimadas na Amazônia e no Pantanal. Lula anunciou a reunião nesse domingo, logo após sobrevoar o Parque Nacional de Brasília, também conhecido como o Parque da Água Mineral, que foi atingido por um incêndio de grandes proporções. No mesmo dia, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o governo federal a emitir créditos extraordinários fora da meta fiscal, ou seja, sem impacto nos balanços do governo, até o fim do ano, exclusivamente para o combate ao fogo, que afeta 60% do território nacional. O chefe do Executivo Nacional vem sendo pressionado a dar respostas efetivas contra a seca e as queimadas que afetam o Brasil. Por isso, a reunião desta segunda-feira foi uma forma da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, apresentar um mapa do que já queimou e projeções das ações que precisam ser implementadas. Também participaram do encontro representantes do ICMBio, além do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O próprio presidente da República me telefonou preocupado com a circunstância de impunidade em relação a essas queimadas dolosas, de modo que daqui faço já um apelo ao Poder Judiciário, aos juízes brasileiros que tratem esse crime com a seriedade que ele merece ser tratado. Atualmente, 58% do território nacional é afetado pela seca, propiciando a intensificação dos incêndios. Corumbá é o município com mais foco de calor em todo o país, 4.395. E Mato Grosso é o estado campeão, 26.480 focos. O Ministério da Justiça enviou aos governos estaduais pedidos para que cada ente federativo envie 10 bombeiros para ajudar no combate às queimadas que atingem o Pantanal e a Amazônia. Goiás e São Paulo negaram ajuda com a justificativa de que também enfrentam intensos focos de incêndio em seus territórios. A maioria consultada até agora concordou em ajudar, principalmente quem está longe dos incêndios, como Santa Catarina. Após 15 dias dedicados ao combate às queimadas do Pantanal sul-mato-grossense, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina retornou ao estado na última sexta-feira. Os 20 combatentes foram deslocados ao Mato Grosso do Sul a pedido do governador do estado em um ato de apoio ao governo do Mato Grosso do Sul. O envio de uma nova equipe para dar continuidade aos trabalhos já foi autorizado. Segundo a Unesco, o Pantanal é considerado patrimônio natural da humanidade e reserva a biosfera, sendo um bioma que abriga 3,5 mil espécies de plantas, 325 espécies de peixes, 53 anfíbios, 98 répteis, 656 aves e 159 mamíferos. Este ano, a região enfrenta a pior estiagem dos últimos 75 anos. Foram incêndios gigantescos, né? Frentes de fogo de 30 quilômetros, para vocês terem uma ideia. E o incêndio, quando ele chega nessa magnitude, se você não utilizar uma técnica correta de contrafogo,
né, eliminando material florestal, material combustível, né, que o fogo precisa para consumir e se propagar, você não tem sucesso nas técnicas de combate. Então, o uso de aeronave, o uso de retardantes químicos e também o contrafogo são as técnicas mais adequadas. Como nós estávamos atuando em solo, a gente trabalhou muito com a remoção do material florestal e também com as técnicas de contrafogo, queimando uma pequena parte dessa vegetação, impedindo que o fogo tivesse material combustível para se propagar e aumentando a área de acero, que é, na verdade, a área sem material combustível, né? E aí a gente consegue quebrar um dos lados do triângulo do fogo e impede que o fogo se propague. O revezamento dos combatentes já foi autorizado e uma nova equipe também, composta por 20 bombeiros e 6 viaturas, deverá se deslocar ainda essa semana para o estado sul-mato-grossense. Na próxima semana, desta vez, os combatentes integrarão a Força Nacional através da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Satélites da NASA que estão a 1,5 milhão de distância da Terra captaram as imagens das queimadas que estão destruindo grande parte da área verde do Brasil. E a fumaça começou a se espalhar, atingindo até outros países. As imagens foram capturadas neste domingo pelo satélite da NASA, Deep Space Climate Observatory. Com elas, foi possível identificar a fumaça causada pelas queimadas acumuladas no noroeste do país, descendo para o litoral de São Paulo e seguindo para o Oceano Atlântico. De acordo com dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, só no final de semana passado, mais de 7.000 focos de calor foram registrados no país. Os meses de julho e agosto ficaram marcados pela quebra de recordes no número de focos de calor, que bateu a maior marca em diversos locais, inclusive na Amazônia, onde o nível de chuva está abaixo do normal, o que vem afetando as bacias hidrográficas e tornando a vegetação mais suscetível às queimadas. Diversos rios da Amazônia têm registrado níveis abaixo da média histórica. Segundo o último boletim de alerta hidrológico, a previsão é que a situação não volte ao normal tão cedo. A seca extrema que atinge a Amazônia continua a fazer com que os principais rios da região registrem níveis abaixo da média histórica. O 37º Boletim de Alerta Hidrológico, publicado na última sexta-feira, traz dados alarmantes sobre o nível dos rios na região, que não apresentam expectativa de melhora nos próximos dias. Em Manaus, o Rio Negro chegou a 16,75 metros, 3,7 metros abaixo da faixa de normalidade para o período. O nível do rio vem descendo 24 centímetros por dia. O Rio Solimões, em Tapéua, está com 2,3 metros, sendo a terceira menor cota já registrada. O nível do Rio Madeira, um dos mais importantes afluentes do Rio Amazonas, chegou a 41 centímetros, às 12 horas do último sábado, menor marca registrada desde 1967. O Rio Xingu está entre os 10 menores níveis já registrados desde 1977. A cota atual é de 3,37 metros na estação Boa Sorte. Em Óbidos, Pará, o nível do Rio Amazonas chegou a 1,17 metros, o menor já registrado desde 1967. Em São Paulo, a semana começou com melhora na qualidade do ar e clima ameno. Até a quinta-feira, a temperatura deverá seguir mais baixa, sem passar dos 25 graus. Depois de dias de fumaça de incêndios, calor e tempo seco, a cidade de São Paulo começou a semana com temperaturas mais baixas e umidade relativa do ar acima dos 55%. Nesta segunda-feira, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, o dia na capital deve manter a nebulosidade, garoa e chuviscos. Segundo o INMET, com a frente fria, a população deve sentir o ar mais limpo do que na semana passada, marcada pela névoa densa de poluição transportada de incêndios florestais de diversas partes do Brasil. A situação já foi registrada neste domingo, com toda a capital e a Grande São Paulo com boa qualidade do ar. Segundo dados da CETESB,
O tempo volta a esquentar somente na quarta-feira, com máxima de 24 graus. Na quinta-feira, o calor volta à casa dos 30 graus, com tendência de aumento. A umidade pode cair à mínima de 30%, nível considerado perigoso para a saúde. Há poucos dias do fim do inverno, que termina no próximo domingo, a cidade de São Paulo, assim como grande parte do país, ainda deve ter mais dias quentes e secos. De acordo com a Metsu Meteorologia, a segunda quinzena do mês de setembro deve ter chuva mal distribuída e com baixos volumes em diferentes pontos de São Paulo, bem como em outros estados no Sudeste e no Centro-Oeste. E veja a seguir, falta de chuvas afetou a qualidade e o preço das frutas e dos legumes. E a polícia abriu inquérito sobre a cadeirada que o candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz da Atena, deu no concorrente Pablo Marçal durante um debate. Candidatos à Prefeitura de São Paulo participaram de um debate realizado pela TV Cultura neste domingo. O debate foi interrompido após um episódio lamentável de violência. O apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, agrediu o influenciador Pablo Marçal, do PRTB, com uma cadeirada durante o programa. O clima esquentou quando o influenciador Pablo Marçal provocou o candidato José Luiz da Atena ao relembrar acusações de assédio sexual contra o apresentador. Da Atena negou, afirmando que nunca foi formalmente investigado. O cara veio me agredir com um processo que foi arquivado, nem chegou a ser investigado pela polícia. A pessoa que me acusou pediu desculpas, registrado em cartório. Depois disso foi pressionado, jamais foi, entendeu? Isso foi num processo contra a Bandeirantes e eu fui chamado a lead do processo e essa pessoa que pediu R$500 mil para a Bandeirantes e perdeu o processo, inclusive trabalhista. A tensão entre os dois candidatos e a troca de farpas aumentou ao longo do debate, chegando às vias de fato depois de Pablo Marçal questionar se o apresentador da Atena abandonaria a disputa pela prefeitura e provocá-lo. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa. Você não é homem nem para fazer isso, disse Marçal. Nesse momento, da Atena se dirigiu até Marçal com uma cadeira em punho e passou a agredi-lo. Em entrevista coletiva, após ser expulso do debate, da Atena disse que a agressão foi uma reação humana que não pôde conter e que deveria ter apenas saído do debate após ouvir as acusações de Marçal. Tenho certeza que a minha sogra morreu por causa disso. E foi no momento em que ela ouviu que havia esse processo que ela teve o primeiro AVC logo em seguida. Eu senti isso tudo voltar na minha cabeça e, na verdade, eu não pude me conter. Estou errado? Estou, mas fazer o quê? Já foi. Após sofrer a agressão, Marçal foi levado de ambulância para o Hospital Sírio-Libanês. O candidato ainda explorou o episódio em suas redes sociais e postou, por exemplo, um vídeo do seu deslocamento de ambulância ao som de sirenes, onde ficou internado durante a madrugada. O médico que atendeu o candidato Pablo Marçal explicou para ele o que aconteceu com a pancada que levou do seu opositor. Sexto arco costal aqui à direita teve uma linhazinha de fratura, tá? Provavelmente é por isso aquela dor que você estava quando eu fui te examinar. Em boletim médico divulgado pelo hospital, a situação do empresário é caracterizada como leve, apesar do traumatismo na região do tórax e uma lesão no punho direito, sem maiores complicações associadas. Após o debate, os candidatos que participaram se manifestaram sobre o desentendimento entre os dois candidatos. O da Atena foi provocado o debate inteiro pelo Pablo Marçal, que veio para tumultuar. Não que isso justifique nenhum tipo de violência e de agressão. Acabou perdendo o controle. Agora, o Marçal não é desse debate. No outro debate me provocou, atacava, ofendia, mentia, atacava a honra. Fez isso com o Datena o debate inteiro. Eu vi. Que isso traga alguma reflexão para a população de São Paulo, porque essa cena pode ser maravilhosa para a rede social. Tenho certeza que vão ganhar muitas palminhas, mas não responde em nada os problemas que a gente está vivendo aqui em São Paulo. Já pensou todos os problemas que tem, as pessoas saírem para pancadaria, para agressões? Então eu acho que a gente tira aqui desse debate, né, essa lição para todos nós, do perfil
conseguimos escutar muito pouco de propostas, né? Tendo em vista tantos ataques, né? Todo mundo atacando, falando mal da cidade. A gente não pode ser governada por pessoas que façam esse tipo de cena, ou então que fiquem apenas nessa briga verbal e nessas acusações, enquanto você aí quer saber o que vai ser melhor da cidade para você. Não faz nenhum sentido. O influenciador Pablo Marçal, do PRTB, teve alta hospitalar após ser avaliado pela equipe de clínica médica e de ortopedia. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo se manifestou sobre o caso, afirmando que defende um debate de ideias civilizado, respeitoso e pacífico e que repudia qualquer tipo de ofensa ou violência entre os atores do processo eleitoral, sejam candidatos, eleitores, partidos políticos e instituições em geral. O TRE explicou ainda que a atuação da Justiça Eleitoral ocorre mediante provocação, cabendo àqueles que têm legitimidade entrar com uma ação no Ministério Público Eleitoral através de representações, reclamações e pedidos de direito de resposta. O mercado financeiro começou a semana à espera da Super Quarta. Depois de amanhã, os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos deverão divulgar suas novas taxas básicas de juros. Como tudo indica que a taxa americana finalmente vai cair, o dólar seguiu a tendência com uma queda de mais de 1% e fechou o dia cotado em R$ 5,51 para a venda. Na Bolsa de Valores, com a indecisão sobre o que vai acontecer no Brasil, a alta foi de 0,18%, aos 135.118 pontos. O governo lançou hoje um cartão de crédito e débito para os microempreendedores individuais. A principal vantagem para os MEIs será não pagar anuidade para manter o serviço, que, em princípio, será feito apenas pelo Banco do Brasil. O novo serviço também prevê o parcelamento de compras à vista, de faturas e ferramenta que centraliza o pagamento de contas e boletos. Em alguns estados começou a chover, mas como demorou, o efeito de uma longa estiagem sempre foi afetar a qualidade e o preço das frutas e legumes. O calor que tem dominado a maioria dos estados brasileiros começou a afetar a qualidade e o preço das frutas e legumes que são vendidos aos consumidores. Numa normalidade de clima, né, nós sabemos que setembro, outubro, e novembro e dezembro são os meses de maior consumo de produtos de frutas e de hortaliças também. Acontece que em 2023, essa onda de calor, ela já pairava sobre o Brasil, com estiagem. E isso se prolongou até o mês de março deste ano de 2024. Entrando também essa onda de calor com um pico mais alto, né? Agora no mês de agosto, setembro, de julho, agosto, setembro. E isso contribuiu e muito para que as coisas de produtividade, de produção do setor hortigranjeiro, ele fosse afetado. Entre as frutas que mais tiveram aumento, a laranja se destaca, chegando a custar R$ 20 a mais que o seu preço normal. A laranja lima, a saca de 25 quilos, em julho deste ano, 2024, ela estava em R$ 107. Se em agosto ela foi para em torno de R$ 111. E hoje ela está em torno de R$ 125. Então você nota essa pressão, né, de produção e de consumo. Isso ocorre também com o limão, né? O limão Tahiti, né? Por exemplo, ele chegou na casa de 65, 67 em julho, veio para 80, 76, 80 e hoje ele está na casa da faixa de R$ 97, né? A pera, a mesma coisa, 81 em julho, 82 e hoje está 93. A poncã, ela estava nessa faixa, ela está meio similar com o limão Tahiti, 65, 67, ela veio para 85, hoje está 93. Com as temperaturas mais elevadas que o normal para a época
e o tempo seco, os feirantes e consumidores sentem no bolso a diferença do valor das frutas e verduras. Foi uma das altas mais alta que eu já vi aqui dentro do Ceasa foi esse ano, que laranja chegou no valor de R$5 o quilo, um saco de laranja de 25 quilos sai R$125. Então, para o consumidor, tem muita gente que reclama. Interfere vários fatores aí, né? A chuva, essa sequidão, a falta de laranja, então vários fatores que faz alterar o preço do produto. Mas a laranja, esse ano é um acho que do tempo que eu mexo com laranja, é o mais alto que eu já vi nesse período. Como a tendência para os próximos meses é de muito calor, tempo seco e estiagem, os consumidores precisam avaliar novas alternativas de consumo, como, por exemplo, investir nas frutas que tiveram uma queda nos preços. Pega a banana maçã, ela está em declínio. É uma alternativa boa e saudável, né? A melancia. No verão não tem fruta melhor para consumir, mas nós sabemos que o impacto climático está sendo muito forte no setor. E veja a seguir, bandidos estão furtando ou roubando 39 motocicletas por dia no Rio de Janeiro. E segunda tentativa de atentado contra o ex-presidente Donald Trump coloca o serviço secreto americano na mira de falhas de segurança. O Serviço Secreto dos Estados Unidos foi colocado na mira por uma nova suposta falha de segurança. Neste domingo, o ex-presidente americano Donald Trump teria sido alvo de uma tentativa de assassinato, a segunda contra o candidato republicano em 2 meses. De acordo com a imprensa americana, foram apresentadas 2 acusações relacionadas a armas contra o suspeito, Ryan Routh, no que provavelmente é uma medida preliminar para permitir que as autoridades o mantenham sob custódia, enquanto outras acusações são apresentadas. Os agentes abriram fogo contra um homem armado que foi visto com um rifle de assalto escondido em arbustos em um dos campos de golfe do ex-presidente dos Estados Unidos na Flórida, a algumas centenas de metros de onde Trump estava jogando. O suspeito fugiu de carro, deixando para trás 2 mochilas e a arma, e foi preso pouco depois. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos estava seguro e saiu ileso, mas o incidente levantou novas questões sobre como um suspeito armado conseguiu chegar tão perto dele, apenas 2 meses depois de outro atirador disparar contra Donald Trump durante um comício no dia 13 de julho em Butler, Pensilvânia, quando foi atingido de raspão na orelha por uma bala. O presidente Joe Biden, em entrevista à imprensa, questionou se o serviço secreto que protege os candidatos a presidente precisa de mais ajuda, incluindo possivelmente mais pessoal. A agência ficou sob intensa pressão após o atentado anterior contra a vida de Trump, que levou à renúncia da diretora Kimberly Chittle. O serviço reforçou os detalhes de segurança de Trump após o ataque de 13 de julho, no qual o atirador foi morto por agentes que reagiram. O presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Mike Johnson, que convocou uma força-tarefa bipartidária para realizar uma investigação após a primeira tentativa de assassinato, disse em uma entrevista a uma emissora de TV que o Congresso também examinaria o último incidente. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou hoje um decreto que acrescentou 150 mil novos soldados às Forças Armadas do país, que agora passou a ter 1,5 milhão de pessoas prontas para o combate. Foi a terceira mudança desde que começou a guerra com a Ucrânia, 2 anos atrás. Com o novo contingente, a Rússia passou a ser a segunda maior força do mundo, atrás apenas da China, que tem pouco mais de 2 milhões de soldados. E o presidente Lula criticou hoje o que ele classificou de supremacia branca com a ausência de negros nos tribunais brasileiros. A declaração foi dada durante evento em Brasília. Lula participou nesta segunda-feira da formatura de alunos do Instituto Rio Branco, no Itamaraty, em Brasília. No evento, o presidente Lula fez críticas e elogios em seu discurso,
primeiro manifestou seu orgulho pelo Instituto e seus alunos. Não pode esquecer quem que você representa. Não pode esquecer que vocês serão representantes de um país que tem um povo mega diverso, como disse a Cecília aqui. Você não imagina o orgulho que eu tenho de saber que essa turma é a turma que tem mais mulher e a turma que tem mais gente negra. É uma coisa extraordinária, porque assim a gente vai colocando o Brasil em todas as suas representações. Mas a parte mais polêmica do discurso foi quando Lula reclamou da ausência de pessoas pretas na posse de um ministro de um tribunal brasileiro. Esses dias eu fui na posse de um ministro num tribunal. Era uma supremacia branca que não tem nada a ver com a realidade brasileira. Não tem nada a ver. Eu dizia que eu não vi nenhum aluno do ProUni naquela posse. Eu não vi nenhum aluno do FIES, ou seja, parecia que era um outro mundo. Então, quando eu venho aqui e vejo que o Brasil está representado na questão de gênero, está representado na questão, sabe, racial, eu fico com orgulho. Com orgulho porque o Itamaraty é um centro de excelência. Porém, o presidente não falou de qual evento e qual ministro se tratava. Os bandidos estão roubando ou furtando 76% mais motos no Rio de Janeiro. Todo dia, 39 destes veículos são levados dos seus donos. No período de janeiro a março deste ano, 1.747 motocicletas foram roubados no estado do Rio de Janeiro. Um número muito maior em comparação ao mesmo período do ano passado. Esses casos estão sendo mais comuns na Zona Norte e na Baixada Fluminense. Segundo dados levantados pelo Instituto de Segurança Pública, em média, 39 motos são levadas por bandidos em um dia no estado, apenas no primeiro trimestre do ano. Na Baixada Fluminense, a cidade de Mesquita ficou no topo do ranking de roubos, seguido de Nova Iguaçu e Nilópolis. Juntas, essas regiões registraram 289 casos nos 3 primeiros meses de 2024. Quando o assunto é furto, a região do 31º Batalhão de Polícia Militar do Recreio dos Bandeirantes ocupa o segundo lugar na lista, mas os números caíram em comparação ao primeiro trimestre de 2024 e 2023. Em nota, a Polícia Militar informou que ações voltadas a coibir o roubo e furto de motocicletas estão sendo adotadas, entre elas a criação de uma força tática em motopatrulhamento. Em determinação do governador Cláudio Castro, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, iniciou a segunda fase da Operação Torniquete na última quarta-feira, com o objetivo de reprimir roubos de veículos e cargas. Um relatório sobre a atuação do crime organizado no Brasil, divulgado hoje, mostra que o PCC e o Comando Vermelho estão presentes em presídios de 25 estados do país. Os dados são do Ministério da Justiça. O estudo revela que o Comando Vermelho está em 22 unidades da federação. No ano passado eram 21. A facção expandiu sua atuação para Espírito Santo, Pernambuco, Amapá, Distrito Federal e Sergipe, que haviam reportado a presença do Comando Vermelho no último levantamento, afirmam que não há mais registros da facção em seus territórios. O primeiro comando da capital, por sua vez, passou a estar presente em 24 estados, um aumento em relação aos 23 estados observados em 2023. A presença da facção foi constatada também na Bahia e no Amapá, enquanto o Distrito Federal diz não mais registrá-la na região. O mapeamento das facções no sistema prisional foi revelado em dezembro de 2023, quando foram apontadas 70 organizações criminosas no sistema prisional. Ao todo, de 2022 a 2024, o Ministério da Justiça conseguiu mapear 88 facções diferentes no sistema prisional,
prisional. Em 2022, foram identificadas 58 organizações criminosas, número que aumentou para 70 no ano seguinte. Neste ano, as unidades da federação apontaram que há 65 facções atuando no sistema prisional. Vale ressaltar que o levantamento se baseia em informações fornecidas pelos estados à Secretaria Nacional de Políticas Penais, o que pode explicar as variações nos dados ao longo dos anos. O Comando Vermelho é classificado pelas autoridades como de mais difícil monitoramento por não ser tão organizado quanto o Grupo Paulista PCC, nascido na Casa de Custódia de Taubaté, no interior de São Paulo, em 1993. O relatório revela também que tem contabilidade de faccionados e até de armas nas unidades prisionais do Brasil. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra suspeitos de operar drones lançadores de granadas. O caso ocorreu nesta manhã no Rio de Janeiro e um militar foi identificado entre os envolvidos. A operação foi realizada nesta manhã com o objetivo de combater o uso de drones lançadores de granadas. Segundo a investigação, os aparelhos são utilizados pelo Comando Vermelho contra forças de segurança, facções rivais e milicianos. Durante a operação, o militar da Marinha suspeito de pilotar os drones foi preso. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. A PF identificou o militar como responsável por operar um drone e um ataque ocorrido no dia 15 de fevereiro deste ano. Os agentes ainda tentaram cumprir o segundo mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão. No entanto, os policiais federais foram recebidos por tiros no Complexo da Penha, conjunto de favelas na zona norte da cidade. Na ação, 4 moradores foram atingidos por estilhaços. Para evitar um maior confronto, os agentes interromperam a operação. As investigações começaram após um ataque de traficantes do Comando Vermelho contra milicianos na comunidade da Gardênia Azul, na zona oeste do Rio. Eles usaram os drones para monitorar as ações policiais do Complexo da Penha. As ordens judiciais foram expedidas pela primeira vara criminal especializada em organização criminosa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Os acusados vão responder pelos crimes de organização criminosa e posse de material explosivo, que pode chegar a 14 anos de prisão. E veja a seguir, 4 tripulantes morreram e apenas um sobreviveu a naufrágio de navio de transporte de carga em Pernambuco. E a Bienal do Livro terminou em São Paulo com recorde de público e de venda de livros, principalmente romance e ficção. O navio de transporte de carga Concórdia, que naufragou na noite desse último domingo, deixou 4 tripulantes mortos e uma pessoa segue desaparecida. As mortes foram confirmadas pela Capitania dos Portos. A embarcação que levava alimentos e material de construção para Fernando de Noronha afundou nas proximidades da ilha de Itamaracá, no litoral norte de Pernambuco. Havia 9 pessoas no navio de carga durante o naufrágio. A Marinha informou que 4 tripulantes foram resgatados com vida pelo navio rebocador de alto mar e foram encontrados em bom estado de saúde. Os nomes dos tripulantes que morreram e da pessoa desaparecida não foram divulgados ainda. Em nota, a Capitania dos Portos afirmou que foi acionada a estrutura do Salvamar Nordeste para coordenar a operação de busca e salvamento no litoral pernambucano, com o navio patrulha NPA Macau e com a aeronave H-36 da Força Aérea Brasileira. O barco saiu do Recife no último sábado, carregado com alimentos e material de construção. Segundo o dono da embarcação, ela pode transportar até 180 toneladas e estava cheia. O trajeto entre o Recife e Fernando de Noronha tem 545 quilômetros, que são percorridos em cerca de 48 horas pelos navios que abastecem a ilha. E segundo a Marinha, o Concórdia estava a cerca de 15 quilômetros da praia de Ponta de Pedras, no município de Goiânia, na zona da Mata Norte de Pernambuco. O Brasil cresce acima da média na exportação de serviços digitais e é o que se diz.
A Organização Mundial do Comércio, a instituição, vê a venda de serviços digitais como grande impulsionadora das exportações nos próximos anos e países menos desenvolvidos, com grande chance de serem beneficiados pela tendência. Entre todas as incertezas que permeiam as discussões sobre o futuro do comércio global, a Organização Mundial do Comércio tem ao menos uma convicção. A visão pode desafiar a noção tradicional de que a exportação de um país deve se basear em produtos manufaturados, mas os números mostram que os serviços digitais são campeões de crescimento no comércio internacional hoje e que o Brasil cresce acima da média global. Especialistas dizem que os dados são apenas uma amostra do que está por vir. De acordo com a OMC, a expansão do trabalho remoto fez um número crescente de empresas, especialmente aquelas em economias de alta renda, dependerem de serviços importados para uma ampla gama de tarefas, como contabilidade, design gráfico e engenharia de software. A OMC enfatiza em especial o aspecto social da exportação de serviços. Enquanto a exportação de bens industrializados é executada por empresas maiores, a maior parte dos serviços é conduzida por micro, pequenas e médias empresas. Por isso, conectar essas empresas aos mercados internacionais espalharia os ganhos do comércio de forma ainda mais ampla. De 2005 a 2023, o crescimento global da exportação de serviços digitais foi de 313% nos últimos 18 anos, enquanto no Brasil foi de 495%. No mesmo período, a venda de produtos físicos avançou em bases mais tímidas, 121% no mundo e 187% no país. A instituição também destaca o potencial de áreas como tecnologia da informação, serviços digitais de saúde e bem-estar. A rodada deste fim de semana no Campeonato Brasileiro de Futebol ampliou a chance de queda do Corinthians para a segunda divisão. Na parte de cima, o Botafogo aparece com maior possibilidade de conquistar o título de campeão, mas o Palmeiras colou de vez. De acordo com um estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Corinthians está com 60,7% de chances de queda para a Série B, após derrota para o Botafogo. O clube paulista é o 18º da tabela, com 25 pontos. 2 a menos que o Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. A situação pode ficar pior caso o Cuiabá vença o Internacional nesta segunda, partida que encerra a rodada. Em caso de vitória do Dourado, a equipe ultrapassaria o Corinthians na classificação. Ainda segundo dados da UFMG, antes do jogo contra o Botafogo, o Corinthians tinha 66,4% de chances de ser rebaixado. O número diminuiu após a derrota, mas o Timão ainda segue com a 4ª maior porcentagem de queda do Brasileirão. E assim está o top 5 de risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em primeiro, o Atlético Goianiense, com 97,6%. Em segundo, o Cuiabá, com 71,1%. Em terceiro, o Vitória, com 60,7%. Em quarto, o Corinthians, com 60,7%. E em quinto, o Criciúma, com 29,1%. Já na parte de cima da tabela, as chances de título também aumentaram para o Botafogo, que agora tem 54,5% de chances de sair campeão, segundo a UFMG. O Fortaleza, que empatou contra o Atlético Paranaense, viu suas chances caírem de 38,5% para 19,5%, mas ainda é o segundo com mais chances. Já o Palmeiras vem numa crescente e após goleada por 5-0 no Criciúma, agora tem 18,5%. E assim fica o top 5 de chances de título no Campeonato Brasileiro. Em primeiro, o Botafogo, com 54,5%. Em segundo, Fortaleza, com 19,5%. Em terceiro, Palmeiras, com 18,5%. Em quarto, o Flamengo, com 3,8%. E em quinto, o São Paulo, com 2,5%. A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo terminou neste domingo, após 10 dias de programação cultural. O evento bateu recordes de vendas e recebeu um público de mais de 700 mil visitantes. Segundo as editoras, os jovens formaram a grande maioria da participação. E chegou ao fim mais uma edição do evento para amantes de livros, que promove a cultura e a literatura no Brasil. A Bienal do Livro de São Paulo deste ano superou a edição anterior, de 2022, e se consagrou como a maior dos últimos 10 anos.
Com o encerramento no último domingo, dia 15, no pavilhão de exposições do Distrito AMB, o evento bateu recordes históricos de vendas e recebeu cerca de 722 mil visitantes. O percentual do público é de 9,39%, número superior também ao de 2022. A Bienal aconteceu entre os dias 6 e 15 de setembro, com um grande público da capital paulista e de outros estados. De acordo com a Câmara Brasileira do Livro, a grande maioria dos visitantes eram mulheres, sendo 69,8%. O encontro reuniu 683 autores nacionais e 33 internacionais e 227 expositores. As editoras celebraram os resultados. Segundo elas, houve um aumento de 83% na média diária de faturamento. Em nota, o presidente da Câmara Brasileira do Livro, Sevani Matos, o evento teve a aprovação de 80% dos expositores e 93% do público que planeja voltar na próxima edição. Foram mais de 2.000 horas de programação e cerca de 3,5 milhões de livros disponíveis. Entre os mais vendidos estão livros de ficção voltados para o público jovem, segundo o levantamento da Publish News. Entre os mais vendidos estão os livros de ficção voltados para o público jovem, segundo o levantamento da Publish News. A Bienal foi palco de lançamentos de livros, palestras e sessões de autógrafos, tudo preparado para o leitor apaixonado, os escritores e o mercado editorial. A próxima Bienal em São Paulo deve acontecer daqui a 2 anos, mas a Bienal do Rio de Janeiro já tem data para junho de 2025. E no último sábado, milhares de mulheres de várias regiões do estado de São Paulo e até do Brasil se reuniram na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus para mais uma edição do Mulheres que Vencem. Vamos ver na reportagem como foi esse grande dia. O encontro aconteceu na Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na capital paulista, e foi marcado com muito louvor, pela força da palavra e muita emoção. Uma oportunidade para as mulheres se fortalecerem para vencer os desafios. A pastora e diretora estadual do Encontro Mulheres que Vencem, Thaís Benevente, destacou que cada evento é especial. Realizar um evento como esse é sempre, além de ser uma grande expectativa, uma grande realização. Eu costumo dizer que encontros como esse são como a cereja do bolo, né? De trabalhos que a gente faz ao longo de todo o ano. Então são celebrações onde o nome de Jesus é ministrado, pregado, mulheres são libertas, como a gente viu acontecendo aqui. Tivemos aqui a presença da cantora Kelly Benigno, que trouxe canções especiais, que falaram ao coração dessas mulheres, e também a palavra ministrada, a oração da fé. Mulheres foram libertas, cheias do Espírito Santo, e é isso que alegra o nosso coração e nos motiva a continuar, nos motiva a falar do amor de Cristo. O encontro também contou com a pregação do missionário R.R. Soares, que fortaleceu as mulheres com a palavra de Deus. A gente fica só pensando nas coisas do mundo e esquece daquilo que a palavra de Deus diz. E a gente então perde as bênçãos do Senhor. Não, nós já fomos vivificados, nós estamos ligados com Deus. Estamos vivendo nele e ele em nós. O ministro do Evangelho, Davi Soares, convocou as mulheres a terem coragem diante dos problemas que enfrentam dentro de casa. Eu sei que grande parte de vocês aqui tem problemas de lutas em casa, no casamento. São casados com pessoas que muitas vezes não gostam da palavra de Deus. Vocês têm 2 lutas. Luta para se manter de pé e luta para fazer aquele que você ama vir à casa de Deus. E isso só manifesta-se com a unção. 3.000 mulheres estiveram presentes no culto. E para Edisa Germano, o evento tem ajudado a aproximar cada vez mais de Deus. E acredito que eu vou sair mais do que abençoada, mais do que eu já sou. Toda vez que eu venho aqui, faz muita diferença na minha vida. Eu coloco em prática o que eu escuto, né? E Deus vai me abençoando mais e mais. Eu vim no propósito de buscar essa bênção e eu creio que eu vou ter uma grande resposta nesse culto, em nome de Jesus. Adriana Dias veio aprender mais sobre a Bíblia Sagrada e assim ter uma vida melhor. Infelizmente, até hoje, em muitos lugares, em muitas situações, as mulheres são desvalorizadas, né? Mas em Jesus a gente vê que a gente tem valor, né? Durante o encontro, as mulheres se emocionaram, cantaram, aprenderam e se aproximaram mais de Deus. E após o evento, dá para perceber a transformação espiritual em cada uma delas. Eu vim com uma expectativa bem alta, né? E foi atendida.
Foi muito bom, tudo muito tranquilo, né? Muito organizado, muita unção, foi show. É muito importante porque nós saímos revitalizadas com a fé acrescida a cada dia mais. A palavra que o missionário trouxe, o Dr. Davi Soares, também fez toda a diferença para esse dia. Enfim, estou saindo muito surpreendida. Tinha uma expectativa, mas estou saindo com ela maior ainda. Já desde janeiro que eu tenho passado por muitas lutas, né? Que os médicos até achou que eu tinha infartado. Porém, para a honra e glória de Deus, eu não infartei. Mas o diabo fica tentando em pensamentos, né? Em sintomas. E eu sempre decretando uma palavra. E hoje eu falei, Deus, eu vou para receber minha bênção. E eu creio que foi concretizada a minha bênção. Toca nessas mulheres, Senhor. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.